Se você é psicólogo clínico, trabalha com criança e vive algumas experiências com os pais que são difíceis de superar, principalmente no que diz respeito a processos de adaptação escolar, acho que esse vídeo vai poder te ajudar a encontrar algumas saídas. Meu nome é Anita Bacelar, sou psicóloga clínica e tenho uma afinidade fantástica com crianças. Adoro viver experiências com crianças, principalmente no que diz respeito à área de desenvolvimento. E sei o quanto que os pais, atualmente, estão precisando cada vez mais de auxílio nosso para superar as dificuldades que a gente vive ao longo da vida. Bom, antes de eu começar a conversar com você, eu vou sugerir que, se você gosta do nosso canal, se você gostar desse vídeo, que você não deixe de fazer sua inscrição. Deixe o seu like no vídeo e quem sabe um comentário com dúvidas, considerações. A gente adora conversar sobre os assuntos que a gente posta aqui. Bom, por onde eu vou começar com você, tá? Eu vou começar sugerindo que processos de adaptação envolvem momentos de crise. E momentos de crise, ele é momento de crise para todos nós, independente da nossa faixa etária, independente do que a gente está vivendo, mas crise tem sempre um significado. Ela nos mostra o quanto que nós estamos adentrando num cenário que quebra com o nosso mundo presumido e que a gente não sabe mais o que vai viver. E que a gente não sabe se vai saber responder direito, a gente não sabe se a gente vai conseguir ou não vai conseguir. Ó, só pela forma como eu já estou falando, já dá uma certa instabilidade, não dá? A gente fica ansioso, inquieto, inseguro. Às vezes, pode ser que esses processos de adaptação sejam tão intensos para a gente que a gente fique com muito medo, que a gente muitas das vezes entre em desespero e em pânico. Nesses momentos, tudo dificulta, porque aí os processos de adaptação são todos mais difíceis de serem vividos. Ó, quando eu estou falando da crise, então eu estou falando das crianças no processo escolar. Elas vivem esses momentos de crise, mas elas não vivem esses momentos de crise sozinhos. Os pais também estão saindo de uma etapa do desenvolvimento da criança e passando para outra etapa do desenvolvimento. Então eles também estão passando por seus processos de angústias e ansiedade. É nessa hora que eu acho que nós, psicólogos clínicos, podemos ajudar esses pais a compreenderem os momentos de crises específicos que eles passam em decorrência do processo de adaptação escolar dos seus filhos. Não podemos desconsiderar que esses processos de adaptação, eles ocorrem em várias fases do percurso escolar da criança. Então, vou citar alguns grandes marcos, tá? Então, a entrada dessa criança na escola. Ai, meu Deus! Olha o que ela vive. Ela deixa de viver o mundo conhecido dela, pequenininho, da família, das relações familiares, dos processos de aprendizagem que se dá dentro da família, para adentrar num contexto escolar com pessoas estranhas, crianças da mesma faixa etária dela estranha, para aprender coisas que ela não tem nem ideia do por onde começar. Sim, esse processo precisa ser vivido para que ela possa viver mais adiante novos marcos do desenvolvimento. Terá angústia, terá ansiedade, tensões, inquietações? Sim, mas são saudáveis. Elas fazem parte do processo de desenvolvimento. Elas podem ser acompanhadas e, se tiver um bom acompanhamento, logo, logo elas aprendem esse marco e vão ter condição de acessar outros. Logo em seguida não. Alguns anos depois desse processo de adaptação, que é o início da vida escolar, a gente entra por uma outra fase que também eu acho bem complicada para todos, que é a fase da alfabetização. Nossa, o que é aprender a dar significado para aquelas letrinhas, para os números, fazer frases, ler livros, galgar um processo de autonomia e responsabilidade fantástico, mas lógico, muito complicado também. Não para aí,
Porque mais adiante, no percurso escolar, essa criança vai ter que aprender que existem muitas disciplinas e existem muitos professores para cada disciplina e ela vai aprender a gerenciar isso. Vai aprender a gerenciar as respostas que não são mais tão objetivas como eram há tempos atrás. Olha, eu estou só falando de alguns processos de adaptação, mas todos eles falam da mesma crise. É uma crise em que adentra, que faz com que a criança adentre numa experiência que ela não tem a menor noção. Ela não tem referências, ela não sabe o que ela precisa fazer para aprender o novo e ir adiante. Então, psicóloga, aprender os marcos do desenvolvimento do contexto escolar é fundamental para a gente orientar os pais. Eles não sabem disso. Eles não sabem do que as crianças precisam aprender nesses grandes marcos adaptativos. Mas se nós conhecermos sobre o assunto, sim, nós podemos ajudá-lo. E podemos ajudar com esse conhecimento e, olha que interessante, quando eles conhecem, eles mesmos conseguem fazer os planos de ação deles. Então, esse é um elemento número 1 que eu acho muito importante. O elemento número 2 é que cada criança é uma criança. E no processo de adaptação dela, a gente vai precisar reconhecer quem é aquela criança. Os pais vão precisar reconhecer quem é o seu filho. Como ele reage diante dos obstáculos? O que é viver uma crise para o filho? Algumas crianças se lançam para os obstáculos, né? E querem superar. Às vezes algumas são ousadas demais e podem correr riscos por isso. Outras são muito assustadas e se trancam no processo. Dependendo da individualidade dessa criança, a gente vai poder orientar os pais de quais são os passos que essa criança precisa dar e como que esses pais podem ajudar a diminuir o desespero que causa estar num mundo nada presumido. Mas faltou uma terceira parte, que são os pais. Cada pai, cada mãe tem a sua forma de gerenciar crises. Essas formas de gerenciar a crise precisam estar conscientes para esses pais. Alguns pais ficam muito desesperados e o desespero não deixa eles encontrarem saída. Outros pais acham que a criança tem que resolver sozinha e que a vida é assim e ela vai dar conta sozinha. Saber como os pais lidam com a crise e ajudá-los a ter consciência delas é dar a oportunidade deles encontrarem saídas para lidarem com as suas inquietações e aí, consequentemente, se eles têm saída para as inquietações deles, eles vão encontrar saídas para a inquietação dos filhos. E tudo isso, quem pode fazer? Somos nós, psicólogos clínicos, que estamos dentro dos nossos consultórios. Aparentemente, às vezes eu tenho a sensação que é como se a gente fosse acessado só para resolver problemas, mas às vezes não são problemas, às vezes são momentos do desenvolvimento. Espero ter lhe ajudado. Espero que toda essa conversa dê espaço para você olhar para os pais também com menos desespero, porque às vezes eu já vi muitos psicólogos dizendo para mim assim, eu não sei o que fazer com eles, eles querem tudo, que a criança mude o comportamento, que resolva de ontem para hoje. Eu vou dizer, pois é, espero que eu tenha conseguido te dar alguns passos que ajude no seu desespero. E lógico, sempre tem mais para a gente saber, né? Então, se quiser saber mais sobre o assunto, vou sugerir a Escola da CP. Não sei se você já é assinante, mas, bom, se você não conhece ainda, vou deixar um link aqui na descrição que eu acho que pode ser útil para você conhecer todos os cursos que tem lá. É uma plataforma de curso com várias temáticas, entre elas essa, porque a gente tem cursos que falam sobre a temática do mundo infantil e que pode te ajudar a se aprimorar cada vez mais nesse contexto. Eu espero te encontrar nos próximos vídeos e que a gente possa continuar conversando e que as organizações que eu tenho feito na vida, espero muito que seja útil para você. Um abraço, obrigado por estar aqui até agora comigo e até o próximo vídeo.